Olá, tudo bem com você? Meu nome é Vinícius, mas isso não é importante porque você não precisa conhecer meu nome, você precisa conhecer o nome de Jesus. E é por isso que eu estou aqui hoje, eu quero te apresentar esse Jesus e eu vou fazer isso da seguinte maneira, eu vou contar o meu testemunho para vocês, vou contar para vocês uma das experiências mais extraordinárias e absolutamente inexplicáveis que eu vivi com meu Deus e com o que eu espero que seja o seu Deus também, pelo menos em breve seja o seu Deus. Negócio é o seguinte, eu tenho 17 anos, eu nasci em 2008 e meus pais se casaram em 2008 também. Se casaram em janeiro de 2008, eu nasci em dezembro de 2008. Meus pais viviam juntos, eu vivia com meus pais, claro, só que a partir de determinado momento, por causa de complicações da vida e de questões que não foram resolvidas, e especialmente por falta de Jesus, o casamento foi piorando, o casamento foi se deteriorando, se tornando cada vez pior, e até que eles moravam longe um do outro, até que eu quase não via mais meu pai. Meu pai não era um pai ruim, ele não era alcoólatra, ele não era violento, mas ele não estava 100% do tempo presente comigo. Até que eles moraram separados por um tempo, permaneceram casados, até que no final de 2018 foi consolidado o divórcio entre eles, com eu e minha mãe nos mudando, e meu pai permanecendo com meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo, Luiz, ele veio de outra mãe, mas foi assim, meu pai ele estava morando em Santarém, no Pará, e eu e minha mãe mudamos para Minas Gerais, uma cidade chamada Lagoa Santa, uma cidade extraordinária. Faz uma visita lá se você mora aí por perto. E vai na igreja Atos, era a nossa igreja lá quando a gente ainda morava lá. Vou chegar nessa parte. Mas aí, o que aconteceu foi o seguinte: meu pai e o Luiz ficaram em Santarém e eu e minha mãe fomos para Lagoa Santa. A gente tinha uma família lá e ficamos morando lá de 2018 até 2025. Foram uns 7 anos morando em Minas Gerais. Em 2025, a gente começou a perceber um movimento lá na nossa igreja e de outras igrejas, de homens no geral, sobre o movimento Legendários. É um movimento, se você não conhece, exclusivo para homens, que os homens eles vão para um local retirado, um local exclusivo, que eles se livram de toda distração, de celular, de tecnologia, de outras pessoas, e aí eles têm 72 horas somente orando, louvando e escutando ministrações e sendo edificados no Espírito, sendo forçados a confiar em Deus, porque é um tempo de caminhada, e se eles confiarem neles mesmos, eles vão ver que nós somos muito mais fracos do que a gente imaginava. Por isso a gente é colocado na posição de confiar só em Deus. Aí, a gente estava vendo algumas pessoas, algumas entidades famosas subindo esses legendários, alguns pastores da nossa igreja, pessoas da nossa igreja estavam subindo legendários. Aí eu virei pra minha mãe e falei, eu tinha 16 anos, eu virei pra minha mãe e falei, ô mãe, deixa eu ir nesse trem de legendários? Deixa eu ir? Deve ser legal, pô, o que pode dar errado? Aí ela falou, na cabeça dela, ela falou, de jeito nenhum, nunca em nenhuma vida, mas ela falou, o que ela conseguiu externalizar foi, filho, se você conseguir convencer o seu pai aí, você pode ir. Aí eu, beleza então, né? Então tem uma possibilidade, tem uma esperança aí. Meu pai nesse momento estava morando em Belém do Pará e foi mudado para lá por causa do trabalho. Aí eu liguei pro meu pai, ele tinha casado com outra mulher, divorciado dessa outra mulher, mas a minha mãe não tinha se relacionado com nenhuma outra pessoa. Continua ouvindo a história. Meus pais divorciados aí há mais ou menos 7 anos. E um período antes disso de distanciamento entre eles, né? Foi mais ou menos 5 anos de distanciamento antes do divórcio e 7 anos de divórcio. Então 12 anos de complicações conjugais. 12 anos de distanciamento entre eles. O que aconteceu foi o seguinte. Liguei pro meu pai, falei, ô pai, você me leva no Legendários? Eu acho que ele estava trabalhando na hora, ele falou, filho, claro, eu te levo, é um restaurante, isso que é isso? Eu falei, não pai, é um movimento cristão que os homens se retiram para ter um tempo com Deus. Ele, tá, não, beleza, bora sim. Aí eu voltei pra minha mãe, nessa época meu pai era católico, mas ele não tinha sido realmente tocado pelo Espírito Santo. Aí eu virei pra minha mãe e falei, ô mãe, papai deixou. Ela falou, pensou, né?
ferrou. Eu falei que se o pai dele fosse, ele também vai ter que. Ele podia ir, agora eu vou ter que deixar. E aí então, não lembro qual mês que era isso, mas era algum momento do meio pra frente, eu acho, de 2025. O meu pai, ele fez uma viagem em julho de 2025, eu acho, alguma coisa assim, para visitar a gente em Lagoa Santa. E aí a gente foi na nossa célula de lá, um encontro pra gente discutir a palavra de domingo, e isso era na quarta-feira. E aí o líder da célula, o anfitrião da célula, perdão, ele era dos caras que tá muito conectado com o Legendários de Betim, foi o top que a gente subiu. Ele é coordenador, subcoordenador do top, que é cada edição do Legendário chama top. Ele, por estar nessa patente tão alta, ele conversou 5 minutos com meu pai e nos deu a possibilidade da gente poder fazer a nossa inscrição antes das inscrições terem aberto para todo mundo de fato. Então, isso, a gente chegou em casa 11 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã estava aí meu pai inscritos no Legendários, que ia acontecer dos dias 22 a 25 de outubro, se eu não me engano. E aí, então, começou a jornada para a gente buscar os equipamentos necessários, buscar a mochila, a barraca e tudo que a gente ia precisar para lá. E aí, então, fomos numa quinta-feira à manhã, barra tarde, para o local que a gente iria ter os primeiros momentos do top e a subida para o local que seria. E aí lá, meu pai e eu estávamos separados. Lá, como são muitos homens subindo, eles dividem a gente em famílias, que são pequenos grupos de 10, 15 homens. Tinham 29 famílias no top que eu e meu pai subimos. Meu pai estava na 1, eu estava na 29, então não tinha como eu estar mais longe dele. Mas isso foi bom, porque Deus conseguiu ministrar nele e em mim, simultaneamente e separadamente. Foi muito legal. Então, enquanto Deus estava me falando sobre confiar nele, sobre não ter medo nas dificuldades e continuar perseverando na caminhada, apesar de tudo, Deus falava uma coisa muito diferente, muito mais específica e direcionada com o meu pai. Isso é um detalhe muito legal, porque o meu pai, quando antigamente a gente falava para ele, virava e falava, pai, Deus falou comigo isso, aqui Deus me disse isso, ele pensava, gente, que povo doido, como assim Deus falou, como assim Deus falou alguma coisa? E eu posso te garantir, meu pai afirma isso, lá na montanha, lá no lugar que nós subimos Legendários, do início ao fim do top, Deus falou com o meu pai e ele disse uma coisa muito específica e essa coisa era: você vai reconstruir a sua família. Então, o meu pai, ele não teve dúvida em momento nenhum do top e eu estava de longe dele, não fazia a menor ideia de que isso ia acontecer. Ele, quando a gente desceu do local que seria, meu pai deu testemunho lá antes da gente voltar. Ele deu lá o testemunho lá para todos os homens, falou tudo isso que eu te falei agora, um pouco mais aprofundado. E aí ele falou, gente, eu digo com muito orgulho, meu pai então ele tinha casado, divorciado com uma mulher, estava solteiro. Minha mãe também estava solteira. Meu pai falou, gente, eu vou reconstruir a nossa família. Eu vou reconstruir a minha família. E aí a gente estava lá, todos os homens, ele me pediu para ficar de pé. E aí ele falou, filho, eu vou reconstruir a nossa família. Depois, ele estava num palco, né, na frente de todo mundo. Eu fui convidado para ir lá na frente. E aí meu pai falou isso pra mim, eu dei um abraço nele, e aí pareceu um abraço comum, né? Um abraço que você dá no seu pai, 20 segundos, 30 segundos, algo assim. Depois que a gente, depois de tempos assim disso, um pastor amigo nosso gravou o abraço. Meu irmão, nós ficamos 12 minutos abraçados, parados na frente de 400 homens lá, e a galera contando, tudo contado, a galera ficou lá olhando, a gente lá. E meu amigo, meus pais tinham ficado, eu tinha ficado, depois do divórcio, 7 anos, antes do divórcio, 5 anos de afastamento. Quanto tempo? 12 anos de afastamento que eu sofri com meu pai por causa disso. E então Deus simplesmente vai e restaura a relação com meu pai em um abraço de 12 minutos. 1 minuto por ano. A cada minuto Deus estava restaurando um ano que eu passei longe do meu pai. Tanto que a gente soltou o abraço, eu estava normal com meu pai, conversando de Homem-Aranha, conversando de super-herói, coisas completamente comuns assim, só porque a relação tinha sido restabelecida. Então, tudo isso aconteceu lá na montanha. Mas ainda tinha a melhor parte, a parte mais difícil talvez, falar com a minha mãe, porque eu não tinha falado nada disso com ela ainda. Quando nós voltamos para o local que seria um culto de recepção dos Legendários,
Eu não sabia nem o que pensar, porque eu não tinha entendido muito bem o que meu pai tinha me dito. Eu não queria criar a expectativa de que aconteceu alguma coisa que depois não ia acontecer. Então eu meio que tava só tocando o barco, assim. Eu não tinha realmente captado 100% que eu ia voltar a ter um pai, que eu ia voltar a poder morar com meu pai. Mas então, no curso de recepção, o coordenador do TOP chamou 5 homens ou 4 homens para dar testemunho. Meu pai foi o primeiro que ele chamou. Mas meu pai foi o último a dar o testemunho. Então eu não ouvi nada que os outros caras falavam, porque eu estava ansioso ouvindo meu pai, esperando meu pai falar. Quando meu pai chegou, ele falou tudo que eu te falei de novo, tudo que ele já tinha falado. Ele chegou lá na frente, contou tudo de um jeito um pouco diferente, né? Pra quem já ouviu não ficar entediado. E aí, depois, a galera já tava, né? Movimentando com a minha mãe, perguntando assim: você tem alguma esperança quanto ao seu ex-marido? Aí ela respondia: eu não sei o que responder. E é uma resposta justa, né? Mas aí ela perguntaram: você pode pelo menos escutar o que ele tem a dizer? Aí ela falou: tá bom. E aí ela foi convidada a ficar do lado do palco, quando meu pai simplesmente mete a frase: vou reconstruir a nossa família, chama a minha mãe pra frente do palco, os dois se abraçam em uma cena de filme, e aí todo mundo chorando. Depois eu vou lá pra frente, meu irmão vai lá pra frente, ele também tava lá, e aí todo mundo se abraça e beleza, temos uma família reconstruída, mais uma família que Deus uniu para a glória do nome dele. Só que tinha um detalhe, né? Minha mãe e eu morávamos em Lagoa Santa. A gente ainda estava em Lagoa Santa. O top foi lá perto, foi em Betim. Meu pai viajou de Belém para Minas Gerais para fazer o top lá. Só que tinha um detalhe: meu pai é servidor público, ele é servidor do Estado. Ele não pode simplesmente sair de Belém e mudar do jeito que ele quisesse. Então, o que foi necessário ser feito? Eu e minha mãe tivemos que nos mudar de Lagoa Santa para Belém do Pará. Esse quarto que eu estou gravando aqui fica situado no meio da cidade de Belém do Pará. Foi um momento de muita dificuldade pra gente, porque Lagoa Santa tinha sido um tempo extraordinário, um tempo de crescimento, um tempo de que a gente estava enraizado lá, a gente tinha amigos mais próximos que irmãos, a gente tinha uma igreja que estava tão próximo da gente que parecia que não fazia sentido a gente ir para qualquer outro lugar. A gente não fazia sentido, não cabia dentro da nossa cabeça, mas não era para caber, porque foi um plano desenhado por Deus, então não é para caber na nossa cabeça, não é para fazer sentido, nem tudo vai fazer sentido, nem tudo tem que fazer sentido. O Doutor Estranho lembra disso. Simplesmente eu e minha mãe despedimos de todo mundo num chororô que lascado, um dos maiores choros da minha vida. Foi a despedida de lá, um choro de dor no meu coração. Aí no avião de volta eu coloco um louvor, o nome do louvor é Dor. Então Deus entendia o que eu estava sentindo. Até porque ele também afastou de pessoas. Jesus, quando veio para a terra, ele perdeu o primo. Ele, ao ser crucificado, todo mundo deixou ele. Então ele sabe como é ficar longe de pessoas. A gente chegou em Belém, estamos morando em Belém desde o dia 12 de janeiro de 2026. O sentimento que eu tinha no avião de Confins, é uma cidade lá de Belo Horizonte, uma parte de Belo Horizonte, para Belém, era que a temporada de uma série tinha acabado e os criadores não sabiam o que fazer para a próxima. Eu não conseguia imaginar como seria a vida. Eu não tinha uma igreja, eu não tinha mais uma escola, porque eu tinha acabado a escola, então eu ia começar a faculdade. Eu nunca tinha feito faculdade, então eu não sei como seria a faculdade, eu não tinha nenhum amigo, eu nunca tinha pisado em Belém do Pará. Se eu pisei foi quando eu era muito novo, não tinha nenhuma memória. Então eu era 110% novo, em todas as maneiras possíveis. Agora eu tinha um pai, finalmente, pude ter um pai de novo. Tenho um irmão que tá morando junto comigo todos os dias. Faculdade, novos amigos, nova igreja. Até a minha mãe tá diferente, porque agora ela tá junto com meu pai. E agora isso muda completamente o esquema das coisas. E meu amigo ou amiga, foi difícil sair de Lagoa Santa para vir para Belém? É lógico que foi. Meus melhores amigos que eu já tive na minha vida são de Lagoa Santa. Aqui em Belém, estamos aprendendo a viver aqui, né? Estamos aprendendo a conviver com tanta chuva, a conviver com açaí com peixe, mas tudo vale a pena, porque nós estamos vivendo o que Deus está mandando a gente viver. Deus apontou o caminho, é para a gente seguir. Deus aponta, Ele paga a conta. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu sei que eu sou só um cara. Eu sei que eu não tenho, para falar a verdade, eu não tenho nada a perder. Esse é um outro louvor que eu escutei. Nada a perder.
e Deus ministrou muito no meu coração, porque vivendo os propósitos dele não tem nada a perder. Ele viveu, morreu, voltou à vida e continua vivo até hoje por mim. O que é me mudar para viver o que ele tem e obedecer o mandamento que ele tem para mim? Eu continuo vendo meus amigos, não é como se eu tivesse morrido, nada disso. Eu continuo vendo eles. E apesar de ser difícil, viver por Jesus e obedecer ao que ele me diz é infinitamente melhor. Afinal de contas, no céu eu vou ver todos eles de novo e nós vamos estar todos unidos de novo, morando no mesmo lugar mais uma vez. Obrigado por escutar a minha história. Isso se chama Testemunho, uma história de como Jesus é maravilhoso. Obrigado, eu espero que em breve você tenha seu testemunho também, se você ainda não teve um, que você tenha um encontro com Deus. Deus abençoe a sua vida. Vou orar em 30 segundos para a gente acabar. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida das pessoas que estão ouvindo este vídeo. Eu peço que o Senhor ministre no coração de cada uma delas, que o Senhor permita que se revele para elas, permita que elas tenham um testemunho maravilhoso a ser contado, que o Senhor transforme a história das pessoas e reescreva um novo capítulo para elas, e que a sua vontade seja feita na vida delas e através delas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe e seja a luz da sua vida. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.